Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Irmãos, hoje, iniciando aqui mais um trimestre, meus irmãos, que vai ser muito bom. Um trimestre muito profundo, um trimestre muito abençoado sobre isso aqui, ó. Corpo, alma e espírito, irmãos. Olha que forte esse negócio. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Irmãos, este trimestre vai ser muito bom, irmãos. Eu conto com você conosco no canal. Para quê? Para poder compartilhar essas aulas, assistir também as nossas aulas, comentar, curtir, também se inscrever. Vamos lá para mais uma aula hoje, a lição 1, que vai ter por tema o homem, corpo, alma e espírito. Deixa IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta. É a firme instrução. Não deixa IBD morrer. Levante a sua mão pelo EBD. É muito bom ter você conosco aqui no canal, mais uma vez, mais uma semana, né? E mais um trimestre, irmãos. O ano que está se encerrando, já se foram aí 3 trimestres muito profundo e muito bom. Vamos lá, vamos tentar aqui, de maneira aqui breve, né? Recapitular o nosso ano. Olha só, primeiro trimestre, lembra dele? Opa, caiu aqui, calma aí, irmãos. Lembra dele? Em defesa da fé cristã, combatendo, né, as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, irmãos. Esse aqui foi muito bom, tá? Porque nós aqui vimos aqui muitas coisas interessantes, né, sobre algumas, né, alguns argumentos teológicos docetistas. Lembra? Docetistas, lembra isso aí? Lembra? Judaizantes, né? Então, umas palavrinhas novas que poucos conheciam, Trindade. Então, foi um trimestre, meus irmãos, assim, muito bom. Por quê? Porque nos trouxe, né, algumas visões de alguns grupos sectários, né, sobre Jesus Cristo, sobre a encarnação, sobre a Trindade, por aí vai, tá? Isso aqui, ó, primeiro trimestre, em defesa da fé cristã. E o segundo, lembra qual foi? Vamos lá. E o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Também muito bom isso aqui, tá? Aqui foi sobre o quê? Foi sobre a ótica de João, né? Sobre quem é Jesus Cristo. No olhar de João, né? O apóstolo joanino, sobre Jesus Cristo e sua encarnação, né? Ou melhor, assim, de maneira assim mais clara, sobre a cristologia, né? Jesus Cristo, homem, Deus, tá? Isso aqui, ó. O verbo se fez carne, Jesus, sobre o apóstolo do amor. E o terceiro que encerrou, né, tá com a semana, também muito bom, esse aqui, né, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Vou botar aqui, tá, irmão? 3 trimestres que foram muito bons, foram muito profundos. E hoje, para iniciar, né, o nosso mais novo trimestre, tá, meus irmãos? Hoje aqui, ó, esse aqui, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Vamos lá, irmãos, e nesse trimestre vamos aprender o que, pastor? Olha aí, ó, isso aqui. Irmãos, vai ser um trimestre recheado de teologia, né, sobre antropologia bíblica, teologia sistemática, irmãos. Prepara o teu material, prepara os teus PDF, os teus livros físicos, para poder, meu irmão, mergulhar nesta viagem que vai ser muito boa. Olha aqui, ó, lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus.
Lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Irmãos, a lição 1, ela tem por seguinte leitura diária semanal, tá? Segunda-feira, lá em Salmos 8, verso 3 ao 9. Tem por tema: o homem é pouco menor que os anjos. Irmãos, é importante nós ler isso aqui em casa, tá? De segunda a sábado, para quê? Para entendermos melhor a lição. Aqui, ó, terça-feira, Daniel 7,15. O espírito abatido dentro do corpo. Quarta-feira, Zacarias 12,1. Deus forma o espírito dentro do homem. Quinta-feira, Jó 7, verso 11. Jó menciona corpo, alma e espírito. Sexta-feira, Apocalipse 20, versículo 4. As almas dos degolados pelo testemunho de Jesus. E sábado, Efésios 3,16. O homem interior consiste no espírito e na alma. Olha só, nós temos por seguinte textual, o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos lá, irmãos, fala assim a nossa verdade prática de hoje. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Deus, ele constituiu o ser humano com corpo, com alma e com espírito. Para quê? Para poder glorificá-lo eternamente de maneira plena, completa. Ou seja, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito é para adoração, para glorificação do nome de Deus. Olha só, o corpo humano em hebraico é bassar, que designa tanto carne quanto condição frágil e limitada do homem. Então, o nosso corpo é a nossa condição frágil, a nossa condição que tem limites, né, humano. No grego, né, o termo soma revela não somente a estrutura física, mas o homem integral, tá? Em sua manifestação visível. O corpo foi criado à imagem de Deus, o que lhe confere dignidade e valor. Temos que zelar pelo nosso corpo, porque ele foi criado para glorificar o nome de Deus. A nossa alma, no hebraico, né, nefesh, é a palavra central para a alma. Ela não descreve uma parte separada, mas o ser humano em sua totalidade vivente. Já no grego, né, o psique tem o sentido de vida, de consciência, emoções, identidade, e é a sede da personalidade humana, lugar das escolhas e afetos. Olha só, o corpo tem uma ação, a alma tem outra ação. E o nosso espírito humano, né? O termo grego para ruach significa vento, sopro, fôlego e espírito. Já no grego, pneuma, né, aponta para o espírito humano e o Espírito Santo, tá? Conclui-se que o espírito humano é o espaço do encontro com Deus. Sem o espírito humano, o homem pode viver biologicamente, mas não espiritualmente. Ou seja, o nosso espírito é a nossa conexão com Deus, tá? Ou seja, aqui, ó, a santificação não ocorre apenas no espírito, mas abrange o corpo e a alma. Paulo exorta: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos 12:1. E também pede para que todo ser seja irrepreensível. Está aqui no texto, ó. E todo aqui, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, né, todo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, irmãos, tá? Verdade prática comentada, tá? De maneira profunda, de maneira assim mais clara, para termos uma melhor compreensão do assunto. Vamos lá, para a nossa palavra-chave. Lembrando os irmãos que esse material visual da lição 1 e das demais lições estão para você disponível na nossa plataforma EBD Online, irmãos, tá bom? Aqui embaixo o link, ó. Não se esqueçam, assine a plataforma e tem acesso a vários materiais, irmãos, materiais em abundância, materiais em PDF,
que vão te auxiliar na tua aula. Esse trimestre, ele está um pouquinho assim mais teológico, tá? Mas tá gostoso. Então, para ter um bom material, para ter bom argumento, acesse a nossa plataforma da EBD Online, Materiais por Excelência. Olha aqui, ó. Palavra-chave hoje é qual? Tricotomia. O que é, irmãos? O que é tricotomia? Olha só. A tricotomia é a doutrina que entende o ser humano como constituído de 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Ó, 3, tá? Tricotomia. Essa visão baseia-se especialmente em textos como Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, que fazem distinção entre o psique, a alma, e o pneuma, o espírito, além do soma, que é o corpo. Do ponto de vista teológico, a tricotomia ela foi usada como argumento para reforçar a necessidade da regeneração, ou seja, o espírito humano, morto pelo pecado, ele precisa ser vivificado pelo Espírito de Deus. Tá aí, tá? Então a tricotomia, né, dentro da teologia, ela tem como argumento para reforçar que temos que ser regenerados. Olha aqui, ó. A teologia tricotômica, ela enxerga no ser humano uma estrutura tripartida, em que o corpo é a dimensão material e a alma a sede da personalidade e o espírito a esfera de relacionamento e de comunhão com Deus. Então tá aqui, tá? A tricotomia, ela divide o homem em 3 partes, né? O homem é tripartido: alma, emoções, né? Personalidade, o espírito, a comunhão com Deus, e o corpo é a dimensão material. Mas também, irmãos, há outras correntes teológicas a respeito do assunto. Olha só. Temos o unitarismo. O que é isso? O unitarismo, né, também chamado de monismo, eles defendem que o homem é um só todo indivisível, tá? E o dicotonismo ensina que o homem, nele há 2 elementos no homem, que é a parte material e a parte imaterial. Dizem que a alma e o espírito são sinônimos, são a mesma coisa. Mas nós cremos que nós somos tricotômicos, tá? A alma é uma coisa, é personalidade, e o espírito nosso humano, ele é a esfera de comunhão com Deus. E o nosso corpo físico é a nossa parte material, irmãos. Então, esses não são argumentos, né? O unitarismo e também dicotonismo e a tricotomia. Nós cremos na tricotomia, tá bom? Vamos lá. Irmão, lição 1 tem por seguinte divisão. Parte A, né? Tópico 1, perdão. Tópico 1. A tricotomia humana. Parte A, doutrina e teologia. Parte B, a tríplice natureza. Parte C, físico e emoção espiritual. Tópico 2, a distinção entre alma e espírito. A parte A, a alma, e a parte B, o espírito. E tópico 3, a interação das 3 dimensões. Parte A, corpo, afeto e somatização. E parte B, equilíbrio e saúde. Vamos lá, irmãos. Revista em mãos. É importante acompanhar a minha aula com a lição, tá, irmãos? Apesar que, né, não vou ler tudo aqui na íntegra. Vou ler aqui alguns pontos de lição importantes, né, de cada tópico. Mas é importante lição em mão. Vamos lá? Tradução. Deus criou o homem de forma especial, certo? Como um propósito especial. Como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Olha só, o nosso trimestre sobre antropologia bíblica. Aqui, ó. A antropologia bíblica se apresenta como uma das colunas mais relevantes da teologia sistemática. Por quê? Porque ela vai tratar de constituição do ser humano, que foi criado por Deus como ser relacional, tá? Espiritual e material. O homem não é produto do acaso. Não, irmãos. Nós não surgimos por acaso, tá? Mas é o resultado da criação do Criador, formado do pó da terra e vivificado pelo sopro divino, tá bom? Então, a perspectiva bíblica confere ao ser humano dignidade e propósito, mostrando que
A sua existência não pode ser explicada apenas por ideologias, tá? Ou pela biologia, mas pela revelação divina. Ao estudarmos antropologia, vamos ver que o homem, né, ele tem questões complexas como dicotomia, tá? O corpo, a alma, que também é o espírito. Olha só, também temos, né, a tricotomia, diz o quê? Que o corpo, que somos alma e que somos espírito. E a visão holística, né, da unidade. Tá bom? Então, esse trimestre, ele está muito bom, irmãos, tá? Prepare materiais extras, com sistemática, comentário, prepare, porque ele está muito profundo e muito bom. Tricotomia, dicotomia, visão holística. O que é isso, pastor? Vamos ver durante todo o trimestre. Olha só, irmãos, o homem e a sua modelagem sobrenatural. Primeiro, o homem, ele é a criação como ato pessoal e volutivo de Deus. Ou seja, o homem não surge por acaso ou por forças naturais, mas por uma decisão consciente da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tá? Segundo, aqui na amarelinha aqui, ó. O sopro divino como sinal de vida superior. Em Gênesis 2:7, Deus forma o homem do pó, mas lhe sopra o fôlego da vida, tornando um ser vivente. Olha que forte, tá? O homem, né? Ele é imagem e também semelhança como distinção ontológica, ou seja, diferente dos animais criados, segundo a sua espécie, o homem foi criado à imagem de Deus, né? O Tselem Elohim, refletindo racionalidade, moralidade e também espiritualidade, irmãos, tá? Então tá aqui. Também um homem, o propósito cósmico e vocacional. O ser humano, ele foi criado para governar e cuidar da criação. Olha que forte. Estabelecendo uma vocação sacerdotal, representar Deus no mundo, irmãos. Tá aqui o material, ó. O homem, uma modelagem sobrenatural, irmãos. Esse material aqui pode ser seu, tá? Acesse aqui embaixo, ó. Nosso material, que plataforma BD Online, irmãos, materiais por excelência. Vá lá, que vale a pena, tá bom? Vamos lá, tópico 1. A tricotomia humana. O tópico 1, irmãos, tem por seguinte parte, né? Parte A, doutrina e teologia. A parte B, a tríplice natureza. E parte C, físico e espiritual. Irmãos, tópico 1 foi assim a parte A, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, tá? Numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem e como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. O que ela faz? Ela estuda o homem desde a sua origem, a sua constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências, o plano redentor e a eternidade, relacionar-se com todas as outras grandes doutrinas bíblicas e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem, né? De onde veio e para onde vai? Irmãos, a tricotomia, ela tem suas raízes em passagens como Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, aonde o espírito humano, né, a pneuma, a alma, o psique, e o corpo, que é o soma, aparecem de forma distinta, tá? Ou seja, historicamente, na parte da patrística, como Irineu e Apolinário, eles defendiam a visão tricotômica, enquanto Agostinho e a tradição reformada tendiam a dicotomia. A teologia sistemática, ao longo dos séculos, oscilou entre essas concepções, mas sempre reconheceu que a Escritura destaca a integridade do ser humano. Ao desenvolver essa doutrina, nós buscamos mostrar que o Espírito é a dimensão superior que se relaciona diretamente com Deus. Já a alma, né, ela corresponde às emoções, à vontade, ao intelecto, e o corpo é a dimensão material e visível. Essa divisão, contudo,
não é de compartimentos estanques, né? Mas de aspectos interdependentes de um mesmo ser. Ou seja, o homem é um. O homem é uno, tá bom? Mas com expressões múltiplas que revelam a sua complexidade diante de Deus. Ou seja, na teologia, ela vai apontar que a tricotomia não deve ser usada como pretexto para uma espiritualidade dualista, que despreze o corpo. Antes, né, evidencia que a santificação precisa alcançar todas as áreas da vida. O Deus da paz quer santificar o homem por completo, plenamente, tá? Ou seja, garantido que o corpo, que a alma e que o espírito sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Olha só, irmãos, aqui no banner botei aqui, ó, a doutrina e teologia da tricotomia. Olha só. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Eu botei aqui duas visões, antropologia bíblica, tá? E a visão evolucionista. Olha só, interessante, ó. Na Bíblia, né, na antropologia bíblica, quem somos? O homem é imagem e semelhança de Deus, né, o Tselem Elohim, portador da dignidade espiritual, moral e eterna. E de onde viemos, de acordo com a Bíblia? O homem, ele foi formado por Deus do pó da terra, recebendo o sopro divino e tornando-se ser vivente. E para onde vamos, né? O destino do humano é duplo. A morte física por causa do pecado, mas vida eterna, né, em Cristo para os redimidos, tá? E de acordo com a evolução, né, com os evolucionistas, quem somos? O homem é resultado do processo natural, fruto da seleção natural, da sobrevivência de espécies mais adaptadas, né? De acordo com Darwin, a origem das espécies. E de onde viemos, né? De acordo com a evolução humana, o ser humano descende de ancestrais comuns com outros primatas, sem intervenção sobrenatural, através de mutações genéticas e milhões de anos. E terceiro, para onde vamos? O destino final é a extinção biológica, né? De acordo com a evolução, tá? Não há propósito transcendente, apenas continuidade ou desaparecimento da espécie. Irmãos, pense bem, aonde vamos ficar? Com a Bíblia ou com a evolução científica? Tá? Pense comigo, irmãos, olha aqui, ó, antropologia bíblica e evolucionismo. Pense e depois me responda. Fala assim, irmãos, a parte B do tópico 1, a tríplice natureza, né? A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar de tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, né? em ambos os textos, né? O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e Deus, né? União hipostática, ele possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ouça aqui, irmãos. O homem, ele possui uma tríplice natureza, tá? Que revela a sua vocação. O corpo, ele conecta com o mundo físico. A alma, ela vai nos habilitar, né, a relacionar-nos consigo mesmo e com os outros. Já o nosso espírito humano, ele nos orienta para Deus. Essa configuração é reflexo da imagem de Deus, pelo qual o ser humano participa da vida divina e manifesta atributos com racionalidade, moralidade e também espiritualidade, tá? Do ponto de vista bíblico, o corpo, né, é o templo do Espírito Santo. A alma, o psique, ele expressa as afeições e desejos. E o espírito, o pneuma, é a dimensão mais profunda, aonde o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos. Portanto, negar qualquer uma dessas dimensões é mutilar a compreensão da natureza humana segundo a revelação bíblica. Conclui-se que a tríplice natureza humana
não é apenas uma questão doutrinária, mas uma realidade vivida. O cristão, ele deve glorificar Deus em seu corpo, renovar sua alma pela palavra e manter o seu espírito em comunhão com o Espírito Santo. A salvação, portanto, é um processo que atinge todas as áreas da nossa existência. Olha aqui no banho, irmãos, a nossa natureza tríplice, né? E a cristologia, tá? Olha aqui, ó, Jesus Cristo. Ele teve corpo. A humanidade visível de Jesus. Jesus assumiu o corpo real e físico, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ele, com o corpo humano, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço e dor. E a sua alma, né? A interioridade emocional e volativa de Jesus. Jesus tinha alma ou psique. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele demonstrou emoções autênticas, ele chorou, ele alegrou-se e ele também angustiou. E o Espírito, na dimensão espiritual de Jesus, Jesus também possuía um espírito humano, o pneuma, ou seja, ele exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em seu espírito mantinha comunhão plena com o Pai, sendo guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. A mesma coisa ocorre em nós. Nós temos alma, nós temos corpo, né? Nós somos humanos. O nosso corpo, ele sente fome, sente sede, cansaço, e por aí vai. Nós temos alma, tá? A nossa alma tem emoções. Nós choramos, nós alegramos, nos angustiamos. Porque o nosso espírito humano, que é o quê? Nós somos guiados até Deus por ele. É a ligação entre o homem e Deus, tá? É a nossa parte espiritual. Vamos lá, parte 3, face tópico 1. O físico e o espiritual. Diz assim, ó. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, ela se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para vida em Gênesis 2,7 é qual? Né? É Shaim, né? Permitindo a expressão literal, fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Olha aqui no banner, irmãos, lembrando que não se esqueçam de inscrever no nosso canal, curtir esta aula, comentar aqui embaixo suas dúvidas, tá? Perdão. E também curtir, irmãos. É importante isso aqui. Bom, vamos lá. Ó. O físico e espiritual, a natureza humana. Elemento físico, o pó da terra. Em Gênesis 2,7, mostra que o homem foi formado do pó da terra. E isso aponta para a fragilidade e transitoriedade humana. O corpo, ele conecta o homem à criação material, tornando-o parte da ordem natural, o corpo humano. Agora o espiritual, né? O sopro divino. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, tornando-o um ser vivente. O sopro distingue o homem dos animais, nos dá consciência de Deus, moralidade e eternidade. Ou seja, o homem, como ser físico e espiritual, o homem é ponte entre dois mundos, o material, que é o corpo, e o imaterial, que é a alma e espírito. Enquanto os anjos são espíritos sem corpo, e os animais têm vida física sem espiritualidade transcendente, o homem ele vai unir ambas as partes. Irmão, tópico 1 tem por seguinte sinopse. O ser humano foi criado por Deus como uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Fração 2. A distinção entre alma e espírito. Parte A alma, e parte B, o espírito.
Vamos lá, meus irmãos. A alma, tá? A alma do hebraico nefesh e do grego psique, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Por quê? Ela possui vários significados. Ela aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. O seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem, ela constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, e é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes, tá? Ou seja, a alma é como um canal de expressão, tá? Da vida espiritual, manifestando o nosso interior humano. A alma, né, de acordo com Hebreus 4:12, lá lemos que a palavra de Deus, ela é apta para dividir a alma e o espírito. A alma, ela vai regular as emoções, regular os pensamentos, tá bom? E decisões. A alma, ela vai governar a experiência temporal e o espírito, ele vai abrir o caminho para a eternidade, tá bom? Então, a alma é distinta, é diferente do espírito. Espírito é um e alma é outro. Olha só aqui no banner, irmãos. Esses banners aqui podem ser seu por um preço bem acessível. Assinatura mensal ou trimestral. Tá aqui embaixo do link, ó. Não somente os banners, irmãos, são mais de 20 banners. São muitos materiais em PDF, fora os banners, tá? Comentário, subsídios, vale a pena. O trimestre, invista em você, porque o trimestre presente não tá fácil, tá? Então invista em você e também na sua classe. Olha só, a alma humana e sua distinção com o espírito. Primeiro, a alma como centro da personalidade humana. A alma é a sede das faculdades racionais, emocionais e volativas. É a interioridade consciente do homem, capaz de sentir alegria, tristeza e desejar. Diferente do espírito, a alma está mais ligada à experiência psicológica e relacional ao ser humano, tá bom? A origem da alma e sua imortalidade. A alma é fruto direto do sopro divino, recebendo a vida que procede de Deus. Por isso, não se extingue com a morte física. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. Isso diferencia o homem dos animais, as suas almas, suas nefeshes, são transitórias, ligadas apenas ao sangue. Fala assim a parte 2, tópico 2, o espírito. Irmãos, comente aqui embaixo, irmãos, tá bom? Fale aqui embaixo, eu quero te ouvir através dos comentários. Quem é você? A tua cidade, o teu estado, a tua igreja. Quem é você, irmão? Eu quero te ouvir. Bom, vamos lá aqui, ó. O espírito, do hebraico ruach, né, ou ruach, e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, é inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano, é o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior, como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, com comentários. À luz da Escritura, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite esta vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Ouça aqui, ó. O espírito, traduzido como
Ruach no hebraico e no grego pneuma, é a dimensão do homem que vai conectar diretamente a Deus. Enquanto a alma, ela vai tratar, né, do nosso psicológico. O espírito, ele é a esfera da consciência transcendente, olha só, e da comunhão divina. É nele que o Espírito Santo atua para regenerar e testemunhar a filiação dos crentes. A Escritura distingue claramente espírito e alma em Hebreus 4:12, onde a palavra de Deus penetra e separa até os pensamentos da alma e as intenções do espírito. Isso mostra que, embora interligados, espírito e alma não são sinônimos. O espírito, ele vai representar a capacidade humana de conhecer, de adorar e obedecer a Deus. Portanto, o espírito, ele é a parte mais elevada da nossa formação humana. É nele que se opera a regeneração e a santificação. Sem essa dimensão, o homem estaria fechado em si mesmo, incapaz de transcender. Mas pela ação da ação divina, o espírito humano é vivificado e capacitado a andar em novidade de vida. Olha aqui, irmãos, no banner mais uma vez. Olha só. O espírito e a distinção entre a alma e o corpo. O espírito como fonte da vida. O espírito, o ruach, né? O ruach, o pneuma, é o elemento que vem diretamente de Deus e transmite vida, tá? Ele é o órgão da comunhão com o Criador, sendo capaz de receber revelação e orientação divina. O espírito recebe a vida de Deus, a alma organiza essa vida em pensamentos, sentimentos e decisões, e o corpo vai expressar essa realidade no mundo físico. Paulo, ele ora para que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, mostrando a necessidade de santificação integral. Irmão, tópico 2, tipo seguinte sinopse: a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. E falação 3, a interação das três dimensões. Parte A, corpo, afetos e somatização. Parte B, equilíbrio e saúde. Vamos lá, irmãos, falar assim a parte do 3, o corpo, afeto e somatização. O corpo do grego soma é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, né, do hebraico cardia, lebe, e grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo Testamento e o Novo Testamento usam como sinônimo da alma. Salomão bem identificou que essa interação ao afirmar: o coração alegre formoseia o rosto, e o coração com saúde é a vida da carne. E o coração alegre serve do bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Identificados como doenças psicomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. Olha só, o corpo humano, ele é sensível às experiências emocionais e espirituais. Fenômenos que a psicologia chama de somatização, né? Ou seja, a Bíblia, ela já reconhecia essa interação. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha só, interessante, tá? Isso mostra como as emoções e o estado espiritual podem impactar diretamente a saúde física. A alma, com suas emoções e pensamentos, influencia o corpo, podendo gerar doenças psicomáticas quando não tratadas sob a luz da palavra. Da mesma forma, o espírito fortalecido por Deus, ele vai transmitir paz e vigor ao corpo, como está em Provérbios, né? O coração alegre é como um bom remédio. Assim, compreender a interação entre o corpo, a alma e o espírito é fundamental para uma
para uma espiritualidade equilibrada. O cristão é chamado a cuidar de sua saúde física, cultivar uma mente renovada e manter o seu espírito em comunhão com Deus. Essa tríplice atenção garante um testemunho íntegro diante do mundo. Olha só, irmãos, com base aqui no tópico 3, parte 1, corpo, afeto e somatização, eu criei aqui, meus irmãos, um pequeno aqui gráfico, né, uma tabelinha, sobre a raiz emocional, tá? E possíveis causas, né, de doenças no corpo e a base bíblica. Olha só, a ansiedade e a preocupação, elas podem gerar gastrite, gerar úlceras, hipertensão e insônia. De acordo com Salmos 39, versos 9 e 10. A culpa não resolvida, ela gera no homem, nosso corpo, ela gera dores crônicas, ela gera fadiga e imunidade baixa. De acordo com Salmos 32, versos 3 ao 5. A tristeza profunda, a depressão, gera no homem enfraquecimento físico e doenças autoimunes. Provérbios 15, verso 13. E a inveja e o ressentimento, moço, que sério, inveja e ressentimento gera no homem problemas ósseos, desgaste físico e doenças degenerativas. Provérbios 14, 30. A alegria e a paz gera no homem vitalidade, fortalecimento imunológico e renovação, de acordo com Provérbios 17, versículo 12. Irmãos, olha a importância que é cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Cuide-se pelo amor de Deus. Cuide-se. Vamos lá para fechar o tópico 3, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Tá? Então, uma coisa influencia a outra. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico a importantes situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados. Os medicamentos não resolvem, no máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Olha aqui, o equilíbrio entre o corpo, alma e espírito é sinal de maturidade cristã. Paulo exorta em Romanos 12, 1 e 2, para que apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo e a mente seja transformada pela renovação do entendimento, tá? Isso mostra que a saúde espiritual e física caminham juntas, tá? Ou seja, o cristão deve buscar saúde integral, boa alimentação, descanso, prática da oração e vida devocional. A negligência em qualquer uma dessas áreas gera desequilíbrios e o corpo não deve ser idolatrado, mas também não pode ser desprezado. A alma precisa de direção e o espírito ele necessita de constante comunhão com Deus. Assim, a vida cristã saudável é aquela que se equilibra em todas as dimensões. Esse equilíbrio não é alcançado apenas pela disciplina humana, mas pela graça de Deus que sustenta e santifica todo o ser. A igreja ela deve ensinar seus membros a viverem integralmente para a glória divina. Olha só que no banho, irmãos, equilíbrio e saúde. O equilíbrio entre saúde espiritual, emocional e física. Primeiro,
reconhecimento das dimensões do ser humano. Olha que forte, o homem é tricotômico, né? Ele é corpo, ele é alma e espírito, certo? Problemas físicos podem surgir de crises da alma, através de emoções, de estresse ou culpa, ou do espírito, o pecado não confessado e afastamento de Deus, tá? Os meios de solucionar o problema espiritual. Primeira coisa, para ter um equilíbrio. Primeira coisa, crises originadas por pecado não confessado, amargura, afastamento de Deus, não são resolvidos por medicamentos. Mas como? Com confissão, com arrependimento, com oração e estudo da palavra restaura a comunhão com Deus. E os meios de solução para problemas físicos e emocionais, pastor? Primeira coisa, o corpo. Acompanhamento médico, fisioterapia, nutrição adequada e exercícios. E a alma, acompanhamento psicológico, aconselhamento emocional, terapia ocupacional e práticas de autoconsciência e de oração. Tá aqui, irmãos, como encontrar um equilíbrio entre a saúde espiritual, emocional e a saúde física. O tópico 3 tem por seguinte sinopse, povo de Deus: o corpo, a alma e espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena de Deus. Conclusão diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ouça aqui, irmãos, o estudo da constituição humana, como corpo, alma e espírito, é central para a fé cristã. Esse estudo, ele vai nos mostrar que fomos criados por Deus de forma integral, de que a salvação em Cristo Jesus alcança todas as dimensões do nosso ser. Não há parte na existência humana que esteja fora do alcance da graça divina. Na prática, isso significa que devemos cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo, da alma como sede das emoções e do espírito como espaço de comunhão com Deus. Cada dimensão do homem exige atenção e santificação, pois o Senhor deseja um povo irrepreensível em sua presença, tá? Por fim, a lição nos ensina que o projeto divino é restaurar o homem por completo. Essa visão integral da salvação inspira a igreja a viver em equilíbrio, em esperança e santidade, aguardando a vinda de Cristo. Assim, glorificamos Deus com todo o nosso ser, como ensina o texto áureo. Amém, meus irmãos? Irmão, não se esqueçam, curta esta aula, comente neste vídeo, compartilhe, se inscreva, porque vem a lição 2, tá? Olha a 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Te aguardo lá. Semana que vem, lição 2, vai ser também coisa boa. Irmãos, lição boa. Estude a revista em casa. Corpo, alma e espírito. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, em nome de Jesus.